Quando eu comecei a frequentar cultos, um chama de cultos evangélicos, outro chama de culto de crente, né? A gente faz essas diferenciações. A gente é muito questionado qual é o nome da igreja, qual é o nome do ministério. E a gente, na verdade, esquece o principal, a essência. Jesus falou que se nós nos amássemos uns aos outros, então aí nós seríamos conhecidos como seus discípulos. Amém? Os nomes, a religião, os lugares, elas têm mais o poder de nos separar do que de nos unir. Infelizmente. Infelizmente. Ah, mas pastor, o nome é bom para identificar. Ele é bom para identificar. Ele é poderoso para separar. Amém, irmãos? Porque não são as diferenças que nos separam. O que nos separa é o nosso orgulho. Não é as diferenças que nos separam, é o nosso orgulho. Amém? É a gente querer ter a razão. Sim, a palavra, a doutrina, os princípios bíblicos, esses são inegociáveis. Mas geralmente o que tem nos separado, irmãos, é o nosso orgulho. Um acha que tem que usar calça, outro acha que tem que usar saia, outro acha que tem que cortar o cabelo, outro acha que não tem. Isso não é doutrina. Amém? Isso é orgulho humano. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre tempo de paz e tempo de guerra. Amém? Amém. Glória a Deus que nós já tivemos uma introdução hoje aqui no começo da noite. Né? Deus já usou a irmã para introduzir algumas coisas. Deus já falou sobre algumas coisas. Deus já falou sobre guerrear, sobre batalhar, sobre persistir, sobre orar. Deus já falou sobre entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós ouvimos esses dias atrás aquilo que ela compartilhou no final. Aquilo que me move é aquilo que tem poder para me parar. Se é o Senhor que me move, Ele tem poder para me parar, mas Ele jamais vai me parar. O que me para são as minhas motivações, os meus conceitos de certo e de errado, o meu conceito de julgamento, o meu conceito de resultado. Porque se eu coloco uma expectativa no resultado, e o Senhor não tem compromisso nenhum com as minhas expectativas. Então o que está me movendo? Os resultados? Se os resultados não aparecer, eu vou parar. Glória a Deus. E quem é o equilíbrio disso tudo, irmãos? É o Espírito que em nós habita, que anda de conformidade com a palavra. Glória a Deus. Se o Espírito que em ti habita, ele fala dentro de ti, e ele não está em conformidade com a palavra, não é o Espírito que estás ouvindo. Pode ser a tua alma, e pode ser a tua mente, o teu corpo, menos o Espírito de Deus. Amém? Amém? Então é um assunto bem complexo, um assunto assim bem sólido, um alimento bem indigestivo talvez, aonde já não daria para abordar todo ele nessa noite. Então eu vou tentar ser bem objetivo, vou tentar ser bem breve, para que a gente possa absorver o máximo possível. E nas próximas sextas-feiras, eu creio que em algumas sextas-feiras talvez, a gente vai estar tratando sobre esse assunto. Alguns chamam de batalha espiritual. Amém? Amém. Nós vamos estar falando de batalha espiritual. Fica tranquilo, nós ainda não vamos falar de possessão, de expulsar demônio, não. Primeiro nós vamos botar a base. Primeiro nós vamos tratar de prioridades. Diante da batalha espiritual, diante desse assunto, qual é a minha prioridade? É saber se os dias que eu vivo são dias de paz ou dias de guerra. Se são dias de guerra, eu tenho um comportamento diante de Deus. Amém? Amém. Se eu estou em dias de guerra, eu tenho outro comportamento. Amém? Em tempos de guerra, o que tu faz é guerrear. Nessa batalha espiritual, nessa batalha individual, tu luta pela tua sobrevivência. Amém. Glória a Deus. Agora, quando nós estamos em paz, o que nós fazemos então? Nós conduzimos, nós representamos a presença de Deus. Nós estabelecemos a presença de Deus. Amém? Davi, irmãos e irmãs, Davi foi um homem de paz ou de guerra? De paz ou de guerra? De guerra. Davi foi um homem de guerra. De muita guerra.
Sim, guerras para o Senhor. As guerras, as batalhas espirituais que nós travamos são para o Senhor. Sim ou não? São para o Senhor ou não? Sim. Pois nós somos dele. Ele quer formar Cristo em nós. Então são para Ele. Amém? Agora a Bíblia diz que nasce no coração de Davi um desejo de fazer uma casa, uma habitação, onde o nome de Deus fosse manifestado, representado. E Deus falou: tu não, porque as tuas mãos estão sujas de sangue. O teu filho depois de ti, ele terá paz. O reino dele será um reino de paz. E ele estabelecerá a minha presença. Ele vai edificar uma casa de habitação para o meu nome. Glória a Deus. Sem medo de errar, irmãos. A grande maioria aqui nesse lugar, a grande maioria, 90% ou mais de 90% tem vivido dias de guerra. Dá para contar nos dedos de uma mão quem vive dias de paz. Por isso que o foco não vai ser os dias de paz, vai ser os dias de guerra. Batalha espiritual. Nós vamos pontuar alguns itens. Se tu se identificar em muitos itens, tu estás vivendo uma batalha espiritual. Amém? Eu enumerei aqui alguns itens, 8 se eu não estou enganado, 8 sintomas, 8 sintomas que se manifestam na vida daqueles que estão passando por uma batalha espiritual. Amém? Vamos ler o Salmo 63, versículo 1. Não estranhe, durante a palavra, o irmão faz um fundinho, amém? Por que a gente canta tanto? Por que quando acaba a adoração, volta para o louvor? É para entrar e sair da presença de Deus? Não, irmãos. É a nossa mente que sai. É nós que nos dispersamos. Porque não existe essa de entrar e sair. A presença de Deus é uma pessoa. Ela está conosco. Amém? Amém. Só que a movimentação pode nos distrair para olhar para outras pessoas. Então por isso que a gente tenta sempre manter esse ambiente de adoração, de temor, de quebrantamento, para que nada nos distraia. Então quando a gente vai de uma passagem para outra, entre um gole e outro, os irmãos cantam, se você vê a letra, canta junto. Não fica olhando eu tomar água. Amém? Não fica olhando, não fica observando os irmãos cantarem. Se eles começarem a cantar, fecha os teus olhos e adore junto. Adorem junto. Salmo 63, quem achou? Diz assim: quem achou? Amém. Não vai ter festa essa noite, eu acho. Só o versículo. Só a carne. Ou vocês não vão conseguir festejar, ou vocês estão guardando as energias para depois. Glória a Deus. Salmo 63, versículo 1 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza, para ver a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, a minha boca, o meu corpo te louvará, com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas minhas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Versículo 8. A minha alma te segue de perto, e a tua destra e a tua mão poderosa tem me sustentado. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo é um salmo de paz ou um salmo de guerra? É um salmo de paz ou um salmo de guerra? É um salmo de paz.
Em momento algum, o salmista expressa angústia. Um salmo de guerra é onde o rei Davi diz: cria em mim, ó Deus, o coração puro. Lava-me e eu ficarei limpo. Todos os meus ossos eu sinto como quebrados. Esse foi um salmo de guerra. Amém? Nesses salmos nós não encontramos a alma dele aflita. Em todo momento ele diz: a minha alma te louva, o meu corpo te louva. Ei, todos nós somos seres tricotônicos. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Para nós estarmos em tempos de paz, o nosso corpo tem que estar bem, a nossa alma tem que estar bem, o nosso espírito tem que estar bem. Amém? E quando é que porque o espírito é o mais complicado, é o mais misterioso. A vez que antes de nós confessarmos o amor de Cristo, antes de nós dizermos, nós queremos, eu não gosto da palavra aceitar, porque é Ele que nos aceitou. Eu gosto da palavra confessar, seguir, usufruir. Aceitar não fica legal. Quando nós cremos nesse nome, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, que até então estava adormecido e amortecido pelo pecado original lá do Éden. Amém? Veja que o salmista, ele não cita o espírito, ele cita o corpo e a alma. Porque um corpo saudável e uma alma saudável é fruto, é manifestação de um Espírito de Deus atuando no nosso espírito. É a testificação, irmãos, de Gálatas 5, que ele está vencendo a luta. Glória a Deus. Paulo diz que existe uma luta entre carne e espírito, um se opondo ao outro. E nós vamos entender. Por mais que pareça incoerente, não é incoerente. Em Gálatas, Paulo diz que existe uma luta entre o espírito e a carne. Mas esse mesmo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne. Amém? Amém. Às vezes nós lutamos errado. Nós lutamos contra a carne. A carne nada mais é do visível demonstrando o que está acontecendo no invisível. A nossa luta é contra principados, potestades, demônios, para ser mais claro. Hostes da maldade, reino das trevas. Amém? Nas regiões celestiais. Então eu quis iniciar com esse salmo, um salmo de paz, onde o salmista diz: olha, eu te louvarei, eu te bendirei. Quando eu me lembrar de ti na minha cama, não é para chorar, é para testificar que tu tens me guardado, que tu tens me sustentado. Amém? Eu anotei aqui um dos primeiros sintomas. Eu tentei deixar os menos importantes, sim, os menos importantes no começo. Um dos sintomas que nós podemos estar passando por uma batalha espiritual é a falta de recursos. Amém? Fica tranquilo, eu não vou pregar sobre prosperidade. Eu não sou pregador de prosperidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós pregamos justiça, não prosperidade. Essa é uma das poucas áreas que talvez não é uma batalha espiritual. Pode ser prudência, pode ser. Amém? Só que a Bíblia diz assim: eu nunca vi. O salmista diz: eu já fui jovem e hoje sou velho. Eu nunca vi o justo, nem o seu descendente, mendigar o pão, e nem ficar desamparado. Amém? Amém? Então, se tu tens passado por falta de recursos financeiros, aqueles períodos onde tudo queima, quem já passou por isso? Amém? Os eletrônicos, irmãos, sim. Nos enganamos nós de achar que as coisas espirituais
não tem poder no âmbito natural. Nós somos natural, irmãos, nós temos acesso ao espiritual. Quem dera o espiritual no natural. Seres milenares. Amém? Então, talvez uma adversidade financeira, tu faz as coisas e não prospera. E prosperar não é ficar rico, prosperar é dar continuidade. Amém. Prosperar é honrar o que nós temos, não é adquirir mais. Amém? Talvez tu esteja passando por uma batalha espiritual. Segundo item, saudade do Egito. Glória a Deus. Talvez alguns não entendam essa linguagem. O primeiro povo que Deus teve como povo, não indivíduo, Deus se relaciona desde o Éden. Só que na nação de Israel, Deus se relaciona com o povo. E as Escrituras nos relatam que esse povo ficou 430 anos escravo na nação do Egito. Amém? 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 E a vez que Deus levanta um libertador, chamado Moisés. Então o Egito é figura daquilo que nós vivíamos antes de ser libertados. E Moisés é figura do nosso libertador, Jesus Cristo. Amém? Então se tu já foi tirado do Egito, se tu já confessasse ao Senhor como teu Salvador, e tu tens sentido uma vontade muito grande de voltar para o Egito, tu estás debaixo de uma grande batalha espiritual. Amém? O que tem influenciado a tua mente, o teu coração, os teus pensamentos, os teus sentimentos, são demônios. Pastor, achei que era a minha carne, a tua carne só está expressando isso. Amém? A luta espiritual é invisível, o resultado sim. O resultado dessa luta, se nós estamos perdendo ou ganhando, ela vai se manifestar na nossa carne, dos nossos membros. Amém? Amém? E se tu nunca saiu desse lugar, se tu ainda não saísse do Egito até essa noite, é essa mesma batalha que é travada para que tu não saia. Glória a Deus. Mas nós cremos que aqueles que não saíram, Deus vem com mão grande nessa noite e tira. Aleluia! Glória a Deus! Porque foi assim, irmãos. Amém. Deus mandou o povo, Deus não pediu, Deus mandou, Deus ordenou. Deus falou: Moisés, vai lá e tira meu povo do Egito. Mas como, Senhor? Assim. Mas eu não tenho, então pega. Mas não vai me ouvir, então faça 10 pragas. Ele vai te ouvir, Moisés. Ele vai deixar. Ele até queria deixar antes. Na terceira, quarta praga, irmãos, o faraó já tinha regado. Ele já tinha regado. A vez que Deus endureceu o coração dele, para que a poderosa mão de Deus fosse contemplada em todo o Egito e no meio do povo de Deus. Então talvez Deus deixa o cenário ficar um pouco pior. Porque talvez num cenário um pouco melhor, tu não contemplarias a mão grande do Senhor te tomando. E o povo vai, irmãos. Não é na hora que Faraó deixa, é na hora que Deus queria. E lá vai Moisés com todo o povo, irmãos. E quem vem atrás deles? Quem vem atrás deles? Faraó e seus exércitos, Satanás e seus demônios. Glória a Deus. Mas todos aqueles que creram e continuaram marchando, o mar se abriu e eles passaram, irmãos. Amém. Amém? Essa batalha, alguns de nós travamos. Alguns para cruzar o mar. Símbolo do batismo em água, sim. Nós não costumamos falar em batismo em forma de pressão. Eu preciso me batizar. Tu tem que saber. A vez que aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer, a palavra batismo é deixada de lado desse texto. Quem crer e corresponder será salvo. Quem não crer já está condenado. Tu não vai para o inferno porque tu não se batizou. Tu não vai perder uma salvação porque tu não se batizou. Tu só vai permanecer no mesmo lugar porque tu não crestes.
Amém? Irmãos, se o mar não se abrisse, não era uma questão de morrer, era uma questão de permanecer no mesmo lugar. Eles ainda estavam no Egito. Se eles não passassem pelas águas do mar, se eles não passassem pelas águas do batismo, Pedro usa essa figura em sua carta. Ele fala que as águas que se abriram é a figura do batismo. Eles permaneceriam no mesmo lugar, onde? No Egito. Glória a Deus. Então que nós possamos vencer, se essa é a nossa batalha. Se tu precisa ser tirado do Egito, nessa noite creia que o mar vai se abrir e tu vai passar. Amém. Glória a Deus. E se tu tem sentido saudade das poucas e momentâneas noites de prazer em volta de uma panela de carne, quero que eles sentiam. Amém? Creia que tu vais vencer esse sentimento. Amém, Jesus. Glória a Deus. Terceiro sintoma: velhos hábitos. Porque alguns já não estão mais na saudade. Glória a Deus. Alguns de nós talvez já não estamos mais na saudade, nós já estamos praticando os velhos hábitos. É a nossa carne manifestando que nós estamos sendo derrotados nesta batalha espiritual. E eu não preciso aqui, né, irmãos, relatar velhos hábitos. Se tu já veio para o Senhor, se o Senhor já habita em ti, tu sabe muito bem qual é a atitude de uma nova criatura e de uma velha criatura. Quarto item: questionar o momento de culto e a comunhão. Glória a Deus. Se tu se incomodou hoje com o tecladista, com o baterista, com a vocalista, se tu se incomodou com a altura do som, se tu acha que o culto é muito longo, se tu acha que a abertura é desnecessária, tu que já é um salvo. Se tu questiona a liturgia do culto, se tu questiona a comunhão nesse momento, como foi muito bem colocado, tu estás passando por uma batalha espiritual. Amém? Amém? É Satanás querendo te tirar desse lugar, não, desse momento. Desse momento mágico. Porque poder, irmãos, a gente se contenta com magia. Os magos de Faraó faziam magia. Agora, através das mãos de Moisés e de Arão, Deus manifestava o poder. Eles foram até a terceira ou quarta praga, Gia, me ajuda? Esse é meu menino. Até a terceira praga, irmãos. Até a terceira praga eles faziam a mesma coisa. Quando chegou na quarta, vocês viram, eu vou falar de novo, eles arregaram. Não deram conta. Porque daí já não era mais no âmbito da magia, irmãos. Era no âmbito do poder de Deus. Amém? Amém. Pastor, eu não posso questionar nada? Pode. Pecado, heresia, mau testemunho. Isso a gente pode e deve. Se os espíritos procedem ou não de Deus. Enquanto eu falo, tu tens que estar consultando aí a palavra que deveria estar dentro do teu coração, ou esse livro que está nas tuas mãos. Tudo isso nós devemos questionar. Pode, se alguém profetiza, o resto fica tudo quieto e julgue se aquilo procede ou não de Deus. Não é esse tipo de julgamento que eu estou falando, irmãos. Sabe aquelas nossas preferências? Eu preferia que fosse assim, eu preferia que fosse assim. Eu falei domingo passado, um irmão chegou aqui no começo e falou algo também de um sonho, e a irmã testificou. Eu queria que a igreja tivesse mais amor. Pois é, se tu tivesse amor junto conosco, a igreja teria mais amor. Porque a igreja são pessoas. O máximo que um templo pode ter é parede, piso, telhado, ar-condicionado, menos amor. Misericórdia, um templo não manifesta misericórdia. Um templo, ele não oferta, ele suga as ofertas. Amém? Então vença essa batalha.
Depois nós vamos falar como se vence, se der tempo. Quinto item. Igrejas mais antigos, uma coisa leva a outra. Né, Rodrigo? Não que o Rodrigo seja mais antigo. Né, tá? Uma coisa sempre leva a outra. E como diz a Bíblia, então, irmãos, um abismo sempre puxa outro abismo. Amém? Então sempre puxa. Questionar. Quinto item. O afastamento da vida da igreja. Se tu não vive a vida da igreja, eu não vou pregar de novo, tem lá no YouTube, vida da igreja, missão da igreja. Se tu não vive a vida da igreja, se tu não tens comunhão, o que eu sou, pastor? Tu não é nada diferente de mim, tu só estás perdendo a batalha. Amém? Longe, irmãos, de estar aqui querendo oprimir alguém. O nosso papel é estender as mãos. Mas se tu não tens conseguido viver a vida da igreja, se tu não tens conseguido ter comunhão, tu tens perdido a batalha nas regiões celestiais. Satanás tem sim prevalecido contra a tua vida. Amém? Sexto item. Talvez tu não se identificou até agora. Glória a Deus. Porque talvez a tua vida financeira está equilibrada. Não te falta recurso. Talvez, eu conheço um monte aqui, que não tem saudade do Egito. A última coisa que a pessoa quer é voltar. Porque ela sabe que ela é tenebrosa. Então não tem. Então não volta a velhos hábitos, não questiona, adora o culto. O culto é uma maravilha, não perde um. Só não vem mais do que o pastor, porque o pastor não pode faltar. Obrigado por pregar. Brincadeira, não é por isso que eu não falto, irmãos. Eu gosto daqui. Amém? Eu amo estar aqui. Amém? Amém? Vou repetir, eu amo estar aqui. Amém. Mas talvez eu e tu perdemos o sexto item. Nos encontramos no sexto item. O afastamento da comunhão com Deus. Porque ter a vida na igreja, ter comunhão com os irmãos é uma coisa. Ter comunhão com Deus, irmãos, é outra coisa. Eu estou filósofo hoje, irmãos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Faz sentido. Né, Dudu? É. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Se nós conseguirmos, irmãos, ter a vida na igreja, mas nós não temos uma comunhão com Deus, nós estamos sendo derrotados nessa batalha espiritual. Glória a Deus. Sabe quais as duas coisas que tu não quer saber quando tu estás afastado de Deus? Orar e ser alimentado pela palavra. É os dois primeiros sintomas, irmãos. Porque é as duas únicas armas que nós temos para vencer. Mas pastor, Efésios fala de capacete. Irmãos, capacete do quê? Palavra. Escudo do quê? Palavra. Preparação do Evangelho da paz, é o quê? Palavra. O que mais tem lá? Couraça da palavra. Sandálias da preparação. Ele vai dando, irmão, toda a armadura de Deus. Então a arma é a oração. No final ele fala, orando em todo tempo. Irmãos, oração não é um dom. Ah, pastor, eu não tenho o dom de orar. Irmãos, oração não é ministério. O senhor que é pastor, ser um pastor é um ministério. Irmãos, oração não é ministério. Falar em línguas, outras línguas, profetizar é dom. Então o que é oração? Oração é uma arma. Amém. Amém? Glória a Deus. Oração é uma arma, irmãos, de destruir fortalezas, principados, potestades. Então quando Paulo vai dando a lista de Efésios 6, do versículo 12 em diante, ele está dizendo, olha, vivam toda a plenitude da palavra, orando, sem cessar. Amém. Porque aí no dia mau tu permanece de pé.
Então ele cita dia mau, ele cita dia de guerra, e ele cita vencer essa guerra ou perder essa guerra. Amém? Amém. Então, se tu estás afastado da comunhão com Deus, aquele momento onde tu entra e só Deus consegue entrar também. Amém? Se tiver alguém rondando o teu quarto, tu não precisa nem falar alto, porque é bom mesmo que as pessoas não ouçam, só Deus ouça. Pastor, eu não consigo orar em casa. Não, tu não quer orar em casa. Eu não quero. Ah, mas tem muito barulho. Irmãos, aonde que os antigos se retiravam? Sabe qual o barulho que eles ouviam, irmãos? Barulho de medo, de perseguição, de ameaça. Tu vai dizer, Daniel orava 3 vezes por dia no seu quarto e ninguém perturbava ele. Não, ninguém perturbava ele. Será que não, irmãos? Qual é o barulho que ele ouvia? Na verdade, ele não ouviu. Só que foi tentado colocar um barulho de medo sobre ele. Chegou aos ouvidos dele, sim, que quem orasse ao seu Deus, qualquer Deus, seria lançado na cova dos... E a Bíblia diz que como era de hábito, é isso que nós, todos nós, eu, precisamos aprender. Amém. Nós vamos ter o hábito, irmãos, de orar. Amém. Nós vamos achar um equilíbrio. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio onde nós não vamos oscilar. O que é oscilar? Uma semana tu ora muito, outra semana tu ora pouco. Eu gosto de brincar, vai sem pressa e sem preguiça. Pois tu vai com muita pressa, a preguiça aparece e ela te domina. Muita sede ao pote, nós nos afogamos, irmãos, mas vai criando um hábito. Daniel ele tinha um hábito, ele orava 3 vezes ao dia. Vem ameaça sobre ele, ele orava 4, nós continuamos orando 3. Nós estamos entendendo, os que já oram, mas nós, os que já oram, eu sei de mim, tu deve saber de ti. Se tu já ora, cria um hábito, uma comunhão com Deus. A gente acha que quanto mais a gente orar, mais comunhão. Irmãos, a matemática de Deus é diferente. Amém? Amém. O que Deus quer? Ele quer o nosso coração ou a nossa necessidade? Ele quer o nosso coração. Então, se nós não temos conseguido ter essa comunhão com o Pai, nós estamos perdendo sim a guerra. Glória a Deus, estamos perdendo a guerra com o relógio. Falta 15 minutos. Isso que nós nem estamos lendo nada. 7º item. Fadiga. Ouviram? Canta aí, velho. Deixa eu tomar uma água. Canta aí tu acorda. Exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Glória a Deus. Não precisa ser afinado, só sincero. Glória a Deus. Você não é meu chefe. Glória a Deus. Quem mais veio? Para dizer que te amo, ó Pai, que és tudo para mim. 7º item. Estão comigo? Amém. Estão comigo? Vai virar piada depois, mas tudo bem. 7º item, irmãos. Fadiga. Cansaço físico, emocional, alma e espiritual. Mais conhecido nos nossos dias como depressão. Se tu tem sentido cansaço físico, emocional e espiritual, não o cansaço do dia a dia, irmãos. Sabe aquele cansaço que te leva para todo lugar, menos para a presença de Deus? Sabe aquele cansaço que te leva em todo lugar, menos para vir num culto, menos para sentar e ouvir uma palavra?
Sabe esse cansaço no teu corpo? Isso é uma batalha espiritual. Eu sei que às vezes sentar, irmãos, e ouvir uma palavra gera sono. Mas muitas vezes não é um cansaço físico, não. Isso é uma opressão. Uma opressão do inferno, sim, na nossa carne. Amém? Se a tua alma está cansada, se tudo que tu consegue sentir é tristeza, desmotivação, se tudo que tu vê é negro, se tudo que tu vê é opressão, se tudo que tu vê é desalento, a tua alma está oprimida. Teu corpo vai estar oprimido, a tua alma vai estar oprimida, o teu espírito vai estar reprimido. Amém? Pastor, fiquei sabendo que a pessoa com depressão, ela perde hormônios. Irmão, o que ela perde eu não sei, eu sei quem tira. É o diabo. Irmãos, depressão, ela tem sintoma físico, claro que ela tem. Jesus expulsava demônio, as pessoas voltavam a enxergar. Jesus expulsou o demônio e o cara voltou a falar. Jesus expulsou o demônio e o cara começou a andar com uma pessoa sã. Amém. Jesus expulsava demônios e a pessoa deixava de ser endemoniada. O outro ele expulsava e a pessoa era curada. Sim, demônios que causavam enfermidades. Quem causou enfermidade na vida de Jó? Quem causou? Satanás. Sim, Deus permitiu, era a vontade do Senhor. Tá? Tem Jó lá, procura no Evangelho Sem Fermento, tá? Tem pregação do Jó. Deus falou, pode tocar. Pode causar. A vez que Jó vem e gera e coloca em Jó, Satanás, uma ferida, uma chaga maligna. Amém, irmãos? Eu creio, eu não tenho dúvida, que depressão é uma chaga maligna. Talvez, eu não sei. Talvez um dos maiores sintomas, talvez uma das maiores derrotas nessa batalha espiritual, irmãos, é a tal da depressão. Amém? Porque são pessoas depressivas que chegam a se matar. Pessoas depressivas chegam a se matar. Pastor, eu perdi hormônio. Vai orar que Deus dá mais hormônio, irmão. Glória a Deus, eu tenho orado para Deus dar hormônio. Glória a Deus. Só no cabelo aqui, não, porque eu não posso cabelo. Mas se a tua falta de hormônio gera tristeza, desânimo, vai orar. Glória a Deus. O raciocínio, irmãos, o raciocínio de uma pessoa depressiva. E se tu ler as cartas de Paulo, Paulo fala de plenitude, Paulo fala de entendimento, Paulo fala de culto racional, Paulo fala de oferecer os nossos membros. Paulo diz assim, ó, eu prefiro falar uma palavra com o meu entendimento do que 10.000 palavras em línguas estranhas do Espírito. Só que uma pessoa depressiva, o seu corpo depressivo, a sua alma depressiva, o seu espírito reprimido, o raciocínio dela chega a ficar 40 vezes mais lento. Amém? Dependendo do nível de depressão que a pessoa chega, o raciocínio dela fica 40 vezes mais lento. Está vendo, pastor? É físico. Sim, o sintoma é físico. Agora a causa é espiritual. A origem é espiritual. Amém, irmãos? Irmãos, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de luz, o Espírito de adoção habita em nós. É inadmissível um cristão permanecer com depressão. Estar ele pode, chegar até ele pode. Agora dizer que isso procede de Deus e que é a vontade de Deus jamais. Glória a Deus. Quer um exemplo de um depressivo na Bíblia? Preguei esses dias. Elias. O que pode nos levar a uma depressão, irmãos? Talvez uma luta, uma batalha muito grande que tu venceu. A irmã falou aqui, sabe qual é o perigo? É as pequenas. Porque para as grandes a gente se prepara. E às vezes também a gente vence as grandes
e daí se acomoda. Elias venceu 450 falsos profetas de Baal. A vez que ele puxou da sua espada, depois que desceu fogo do céu e o povo passou do lado dele, ele pegou a espada e matou 450 homens, adoradores de demônios. Aí de repente se levanta uma mulher e fala: que os deuses façam comigo se eu não fizer com ele. Hoje mesmo vou matar o Elias. O que ele fez? Ele fugiu. E nessa fuga, irmãos, o seu corpo foi ficando depressivo, a sua alma foi ficando depressiva e o espírito ficou reprimido, ele já não ouvia mais Deus. Mas Deus tratou a depressão dele, irmãos. Deus deu, irmãos, Deus deu comida para o corpo dele. Deus deu manifestação de poder para a alma dele. E ele ouviu o Espírito de Deus. Deus tratou a depressão dele. Amém, irmãos? Irmãos, quer a prova que depressão, vontade de se matar é espiritual? Não é medo de viver. É opressão. Por que Elias fugiu? Por que Elias fugiu? Ele não queria o quê? Por que ele fugiu da Jezabel? Ele não queria morrer. Aí ele foge. Aí nessa fuga ele pede para morrer. Ele não queria morrer. Se ele quisesse morrer, tinha ficado em Israel, irmãos. Amém? Não é tu que quer morrer, é o diabo que quer te matar. Era Jezabel. Era o espírito que habitava nela, que queria matar o homem de Deus. E é assim que a Bíblia nos chama de homens e mulheres de Deus. Irmão, nós não somos homens e mulheres de Deus por fazer algo, é por pertencer a Ele. É por pertencer a Ele que nós somos dele. Amém? Então, se tu estás fugindo, deixa que o Senhor te trate. E cuida, porque as menores batalhas podem ser as que te derrotem. Oitavo item, a gente encerra nesse aqui. Tiago capítulo 3, versículo 6, se quiser abrir, pode abrir, se não quiser, não precisa. Mas se alguém quiser conferir. Tiago capítulo 3, versículo 6, irmãos, fala de um membro que existe no nosso corpo, chamado língua. Os jovens gostam de mostrar a língua, né? Os jovens gostam de mostrar a língua? Bater fora. Sabe quem é que mostra a língua, irmãos? Os imaturos, né? Quando jovem. Eu vou pegar essa deixa, irmãos. O problema não é quando os jovens mostram a língua, é quando os velhos usam ela. O problema não é quando alguns de nós imaturos mostramos a língua, fizemos careta, besteira. O problema é quando velhos usam a língua para falar o que não deveria falar. Porque é isso que mata. Porque o imaturo mostrando a língua não mata ninguém, é um imaturo. Agora um maduro, alguém que é visto, perdendo essa batalha. O oitavo item que tu estás perdendo a batalha é uma língua maldizente. É uma língua? Repete comigo, é uma língua? Porque Tiago diz, irmãos, que aquele que não controla a sua língua está sendo inflamada, incendiada por quê? Pelo inferno, é batalha espiritual. Ah, pastor, eu só falei porque eu não me aguentei. Eu sei, eu entendo. Tu não se aguentou, alguém te influenciou. E não foi a pessoa que te contou. Não foi o teu senso de justiça. Amém? Então, se tu tens uma língua maldizente, tu és um mau caráter, não. Só estás perdendo a batalha espiritual. Talvez os outros itens, tu até ora, mas a tua língua é maldizente. Amém, irmãos? Fica de pé, faz favor. Como vencer isso tudo? Nós já temos a dica na palavra e na oração, irmãos. Mas vem a semana que vem e nós vamos falar sobre alguns itens. Eu só vou ler. Vida de oração, viver toda a plenitude da palavra, a igreja, comunhão constante,
Cobertura espiritual. Não sei se já ouviu falar. Outro item que a gente vence é falando. Amém? E o último item, falando, meditando e obedecendo a palavra. Amém?